Foi aqui, no alto da Colina Sagrada, atrás da Igreja do Bonfim, na península de Itapajipe, em Salvador, que nasceu e cresceu Aldemar Brandão. Mas espera aí, você não sabe quem é Aldemar Brandão, né? Então vamos voltar ao disco um pouquinho? Poesia está bonita, está toda engomada. Tem pano da costa, tem manta rendada. Tem torso de linho, pulseira de ouro. Tem brinco de prata que vale tesouro. Se vai lavar o bom fim, mas que vai lavar o bom fim, mas se está bonita. Bom, Aldemar Brandão é esse que vocês acabaram de escutar. Músico baiano nascido em junho de 1918 e que nos deixou em outubro de 1999. Mas provavelmente você não conhecia a voz dele até alguns segundos atrás. Eu sei bem como é isso, porque eu também nunca o tinha ouvido cantar. Eu o conheço porque ele é meu tio-avô. E as histórias que eu ouvia sobre ele sempre me deixaram muito curioso. Juro por Virgem Maria, juro por nosso Senhor, que esta baiana traiu o coração de Ioiô. Eu sou Márcio Walter Machado e você está ouvindo o primeiro dos 4 episódios de Aldemar Brandão, O Resgate de uma Estrela. Neste episódio você vai conhecer essa figura importante do cancioneiro baiano e da MPB, e também vai saber como eu consegui resgatá-lo das sombras da história. Nos demais episódios, vamos conhecer mais detidamente os caminhos que levaram Aldemar Brandão da Bahia para o mundo, e de como sua história se entrelaça à era de ouro do rádio brasileiro, dos motivos que o tiraram da música e da descoberta desse cantor por músicos e especialistas da atualidade. Fique com a gente! Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. 2 de julho na Bahia, é bonito tudo lá. Olha que bando de gente na lapinha de aia. Tem baiana, mãe de santo de pata rendada, colar de puro ouro, figa de guiné, batuque, capoeira, tem o abuxé, maracatu, caterite, tem o candomblé. Na sacada do sobrado da rua do Passo, olha que bando de garota todas enfeitadas. Tem baiana, mãe de santo de pata rendada. Aldemar Brandão era esse cantor que falava das coisas da Bahia durante a chamada Era de Ouro do Rádio, período na história da nossa comunicação entre as décadas de 1930 e 1950, em que o rádio criou ídolos no cenário artístico e gerou uma época de encantamento tão grande em seus ouvintes que transformou a sociedade e a cultura brasileiras, e que até hoje tem seu lugar, né? Não é à toa que você está ouvindo este podcast, que nada mais é do que um programa de rádio repaginado pelas ferramentas das novas tecnologias, que além de tudo, ainda nos permite resgatar o passado. Quer ver? Ou melhor, quer ouvir? Atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. Impressionante, né? Carmen Miranda foi uma das primeiras vozes do rádio brasileiro. E o Repórter Esso, o grande noticiador radiofônico. Agora, se o Repórter Esso alguma vez anunciou Aldemar Brandão, a gente não sabe dizer. Mas ouça o que o historiador Luiz Américo Lisboa Júnior falou de Aldemar, ou tio Dedé, como a gente o chamava em família. Se Aldemar não chegou a Hollywood como Carmen Miranda e Caymmi, segundo o historiador Luiz Américo, ele também não era simplesmente apenas um cantor da era de ouro do rádio. Eu acho ele um compositor ímpar, até na música baiana, para essa fase do regionalismo brasileiro dos anos 50. Porque eu desconheço, além de Caymmi, é claro, nesse período, quem tivesse feito um retrato de Salvador como ele fez. Voltei para a Bahia, meu bem, o beijo da baiana tem
Doce de coco tem, matique tem. Doce de coco tem, matique Eu preciso tem. dizer que trazer Aldemar Brandão de volta para a Bahia, aliás, para o mundo, não foi tarefa fácil. O professor Luiz Américo foi uma das 3 pessoas de fora da minha família que me ajudaram nas descobertas sobre a música de Tio Dedé. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu venho lá da Bahia, meu Deus, quase fico louco, com um beijo de uma baiana, igual ao doce de coco. As primeiras portas para essa pesquisa se abriram no Arquivo Público da Bahia, quando eu comecei meus estudos genealógicos em 2015. Mas até então eu estava focado nas gerações de minha família anteriores a 1900. O Dedé entrou na pesquisa quase que por acaso, quando numa dessas paradeiras, que acontece na pesquisa genealógica, eu digitei o nome dele na internet e encontrei o blog Toque Musical, que foi um portal para eu entrar na música do passado. Aqui quem fala é Augusto TM, do blog Toque Musical. A nossa ideia é resgatar artistas, discos, títulos que foram esquecidos, que ficaram no passado, artistas que hoje não são muito bem lembrados. Tal. Um dos discos que nos chegou às mãos foi esse do Ademar Brandão, Nossa Terra, Nosso Mar. É um disco de músicas praeiras, de músicas que fala dessa relação do homem com a praia, com o mar. Para que me serve esta rede, se já não posso jogar? Para que me serve o veleiro, se não posso navegar? Foi o blog Toque Musical que me apresentou o LP de Aldemar Brandão. Foi também por intermédio dele que eu entrei em contato com o historiador Luiz Américo Lisboa Júnior e ele me mandou em MP3 pela internet as músicas do Nossa Terra, Nosso Mar. Eu voltei para a Bahia, meu bem, o beijo da baiana tem. O professor Luiz Américo fala sobre sua primeira impressão desse LP lançado em 1956 pelo selo Sinter e garimpado numa loja de discos antigos nos anos 1970, em Salvador. Na ocasião, eu me deparei com o disco de Aldemar Brandão. Eu me impressionei pela qualidade do material. Esse disco me chamou a atenção. Quando eu ouvi aquilo ali, me impressionou muito porque ele tem uma pegada caiminiana, voz e violão, aquela coisa toda, ou seja, uma dolência baiana muito semelhante, digamos assim, a uma dolência de Caymmi. Eu digo, porra, quem é esse cara? Quem mora, meu bem, quem mora na feira do sete é capitão de areia. A comparação com Caymmi é recorrente na opinião de quem ouve Aldemar Brandão pela primeira vez, como também nos conta o Augusto TM. E lá no fundo da coroa vou catando ralacoco. O que me chamou bastante atenção, inclusive, nisso tudo, foi o fato de que a música dele é muito semelhante à música do Dorival Caymmi. Mas, assim, se percebe com clareza que o Ademar Brandão, o trabalho dele é um trabalho bem autêntico, ele não é uma coisa copiosa. É um disco muito interessante, vale a pena conhecer. Vou botando dentro do corpo pra se encontrar. Sim, a negra velha que sabe cozinhar. Aiê, aiê. De fato, as canções praieiras, que foi um subritmo criado por Caymmi na década de 1930, são parte importante da carreira de Aldemar Brandão, de maneira que por vários anos na década de 1950, ele manteve um programa na Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Canções dos Mares do Norte, onde ele cantava suas próprias composições ao vivo e acompanhado do violão. O programa era irradiado todas as sextas-feiras, das 22h30 às 23 horas. Essa pedra, meu senhor, é morada de Iemanjá. Nela se botam presentes da senhora do mar. Como bem lembrou Augusto TM, apesar de ter se banhado nas mesmas praias de Caymmi, o trabalho de Brandão é autêntico. Que o diga a rainha do rádio Marlene, cuja interpretação do jongo Conceição da Praia, de autoria de Aldemar Brandão e de Lu Melo,
e ajudaram a conquistar a coroa tão cobiçada pelas cantoras da era dourada do rádio. Na Conceição da praia tudo é bonito, tem samba, tem batuque, tem candomblé, tem capoeira, meu, tem abará e acarajé. Tem capoeira, meu, tem abará e acarajé. Tem baiana formosa de pata rendada, de brincos de ouro e sandália enfeitada, que requebra bem. Como requebra bem, quem me dera que eu pudesse ir a Conceição também. A parceria entre Brandão e a folclorista de Lu Melo começou no final dos anos 1940. Eles se conheceram quando ela esteve em Salvador e assistiu ao programa de auditório que Aldemar Brandão comandava na Rádio Excelsior da Bahia. Lu ficou tão impressionada com a voz e a música dele que o convidou a compor juntos. E foi também por causa desse encontro que Aldemar trocou a capital baiana pela federal, na época o Rio de Janeiro, onde após ganhar o concurso da Rádio Guanabara em 1948, passou a ser voz familiar em diversas estações importantes da época, como a Mairinque Veiga, a Tupi, a Rádio Ministério da Educação e a Rádio Clube do Brasil. Eu não liguei ela não, eu não liguei a baiana. Eu não liguei ela não, eu não liguei esta bota renada não, este bando da costa eu não ligo não. Estou de mal com a baiana, vou sozinho pra Conceição. Em 16 de setembro de 1956, o crítico musical e jornalista Claribaldi Passos apresentou Aldemar Brandão aos leitores da sua coluna do jornal Correio da Manhã. Pedimos ao locutor Nando Mesquita que desse voz a partes editadas desse texto que vocês ouvem agora. O público assíduo dos microfones não desconhece os méritos e a personalidade desse artista. Todavia, para os aficionados da fonografia, ele é desconhecido. Ao ensejo de sua estreia em disco, pois, faz-se mistério apresentá-lo. Nasceu em Salvador, onde aprendeu desde cedo a amar em toda a sua exuberância a beleza natural. Seduziu-o o canto envolvente e poético do mar, o farfalhar dos coqueiros gigantes na praia de Itapuã. Para que me serve esta rede, se já não posso jogar? O misticismo no aconchego dos templos tradicionais da Bahia, tudo isso fez gerar inspirações para as expressivas e típicas composições de Aldemar. Melodias e letras reúnem atributos maravilhosos. Também na face B, outras páginas de assinalada beleza aparecem. Vocês nunca mais ouvirão meu gosto tocar. Apesar de Claribaldi Passos criticar a Sinter pela finalização técnica do disco que deixou chiados escutados em todas as faixas, o jornalista concluiu seu texto dizendo o seguinte: Podemos aquilatar dos excepcionais atributos interpretativos de Aldemar Brandão, constituindo-se o vocalista-compositor na mais positiva revelação da temporada fonográfica de 1956. Mas as profundas impressões causadas pela música e pela voz de Aldemar Brandão não ficaram apenas nas tintas dos periódicos da época. Elas atravessaram o tempo, na memória de quem conviveu com ele. Isso ficou claro para mim quando eu recebi os arquivos de áudio com as músicas do LP Nossa Terra, Nosso Mar. Eu estava tão empolgado e quis fazer uma surpresa para minha mãe, que sempre falou com muito carinho de seu tio Dedé. Aí eu a chamei para ouvir uma música e toquei o Saci Pererê. Ela só precisou ouvir a primeira palavra para começar a chorar e disse: "Esse é o tio Dedé." Lá vem o menino correndo no mato, vem todo assombrado dizendo que viu o Saci Pererê. Ao ouvir o som do batuque nas cordas do violão, minha mãe me contou uma história sobre essa música que vocês vão escutar agora. Quando o tio Dedé vinha do Rio passar dias conosco, ele nos trazia presente, trazia chocolate, trazia brinquedos e reunia também os outros para ouvir aquelas músicas que ele gravou. E a gente ficava ali sentada ouvindo. Meu tio batia assim com as duas mãos, pá, pá, pá,
na corda do violão e também naquela parte que parece um jobo, né? Ali, para dar impressão que era o Saci Pererê correndo no mato e vindo na direção das pessoas. Lá vem o menino correndo no mato, vem todo assombrado dizendo que viu o Saci Pererê. As lembranças das reuniões de família para ouvir Aldemar cantar também marcaram seu sobrinho, Átila Brandão. As minhas reminiscências de criança e também de adolescente, de jovem, ao lado de tio Dedé, são profundas e diversificadas. Eles estavam morando no Rio, mas todas as vezes que eles vinham para cá, para Salvador, a gente se reunia no chalé, no salão, e ali ele com o violão cantava as suas últimas composições para nós. É algo tremendo. Caboclo do mato me disse que um dia na beira da estrada seu corpo treme. Quem também nos traz uma visão familiar da personalidade de Aldemar Brandão é sua prima Genisa de Abreu e Lima, que conviveu com ele no Rio de Janeiro. Eu não sei se é no rio, no pé do cedro e Eu ouvi a minha mãe dizer que ele cantava músicas parecidas com as músicas de Dorival Caymmi, e que ele tinha o mesmo estilo, mas eu nunca ouvi ele cantando, ou se eu não me engano, eu ouvi uma vez. Mas isso, por uma criança, não era tão marcante. O que me marcava mais nele era a doçura. Ele era uma pessoa muito meiga, calada, ficava muito na dele, no cantinho dele. Eu bem dizer, eu dei conselho a você, menino, não vá no mato, cuidado, menino, olha o Saci Pererê. Se em casa tio Dedé podia ser calado, nos programas das rádios cariocas ele soltava a voz, e ela era tão potente que em 1957, de acordo com o Jornal do Brasil, seu disco foi regravado nos Estados Unidos, onde ele ganhou o prêmio de melhor música folclórica brasileira. Esse mesmo jornal também nos revelou que Aldemar, pela vendagem do seu disco no Brasil, ganhou prêmios e até uma medalha da TV Tupi. Agora vocês ficam com um reclame. Voltamos já. A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Esse tipo de comercial musical, o jingle, era muito comum nos anos 1950, de maneira que em 1952, Aldemar Brandão também compôs um de autoria sua com outros instrumentistas, segundo o Jornal Diário de Notícias. A peça alertava a população dos perigos de soltar balões, e foi ouvida em várias rádios pelo Brasil afora, levando a voz de Aldemar Brandão pelos rincões deste país. E é sobre a sua personalidade, a sua voz, que a gente ouve agora o relato de Francisco José Almeida, seu genro. Lá fora na areia. Seu Aldemar, para mim, foi também uma pessoa muito simpática, amorosa, carinhosa. Como dizia os antigos, parecia um passarinho no falar, falava baixo, era muito fino e gentil. Este canto triste no coqueiral, este lamento profundo que vem do mar. No convívio familiar, sua voz podia soar mansa e baixa. Na música, porém, sua voz era emitida a pulmões cheios, como a gente escuta na canção Capitão de Areia. Cama de negro é areia do mar, teto de negro é a noite, é o luar. Quem mora, meu bem, quem mora na feira do sete é capitão
Mas se Aldemar Brandão denunciava em sua música o sofrimento do negro em Salvador, expressando a dor de sua personagem através da letra e da cadência melódica, em família ele era um homem engraçado, de natureza leve, conforme descreve sua sobrinha Sandra Mara Brandão. Quando eu me entendi por gente, meu tio Dedé já não estava mais em Salvador, já tinha ido há algum tempo para o Rio de Janeiro. Então eu não tive o privilégio de conviver com ele. Porém, a imagem de meu tio Dedé sempre foi de uma pessoa muito cordata, educada, tranquila, bem-humorada, inteligente. E isso se revelou verdadeiro quando nós fomos, nos anos de 62, mais ou menos, ao Rio, pela primeira vez. A lua aparece na noite sem fim, na rede adormece, meu bem junto a mim, lá fora na areia. Já Graça Regina, filha de Aldemar, nos faz uma pintura de um pai brincalhão. Ele costumava brincar comigo e depois passou a brincar com Alex, os meninos. Ele chegava no ouvido da gente e ficava. Depois perguntava, entendeu? Gente, eu não entendia nada. Aí ele torna, então eu vou dizer. E não saía nada. Ele dizia que a gente não entendia o linguajar dele. Lá vem o menino correndo no mato, bem todo assombrado, dizendo que viu o saci. Esse foi o episódio número 1 de Aldemar Brandão, o resgate de uma estrela. Eu espero vocês para o segundo episódio, Aldemar Brandão, da Bahia para o mundo. Até lá! Oi, senhora, está bonita, está toda engomada. Tem pano da costa, tem manta rendada. Tem torso de linho, pulseira de ouro. Tem brinco de prata que vale tesouro. Vai lavar o bom pima, que vai lavar o bom pima. Senhora, está bonita, está toda engomada. Tem pano da costa, tem manta rendada. Tem torso de linho, pulseira de ouro. Tem brinco de prata que vale tesouro.